você, começando o Globo Esporte, já tem notícias do Flamengo, apresentação do Pedro Rocha, hein? Tem também Fluminense, que treinou agora há pouco, mas começamos com o Botafogo, gerente de futebol. É bem conhecido e tem um objetivo claro para o Campeonato Carioca. No Hotel Fazenda, onde o Botafogo faz sua pré-temporada no Espírito Santo, os caminhos falam. Motivam com frases escritas em pequenas placas. Já na beira do campo, a inspiração para os jogadores chega sem palavras e ainda assim requer uma leitura atenta. Eu quero que não olhe para a minha faixa. Eu quero que olhem nos meus olhos, porque é nos meus olhos é que estão a verdade. Os olhos de Valdir Espinosa guardam história. São 72 anos de vida, mais de 35 deles como técnico e como auxiliar. No currículo há títulos estaduais, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial. E nessa volta ao Botafogo, Espinosa exerce uma função relativamente nova até para ele. Eu não me envolvo na parte financeira, não me envolvo na parte de tempo de trabalho, em contrato, não me envolvo em nada disso. Eu só me envolvo em analisar os jogadores e indicar os jogadores. Ponto. Segundo, estar com o treinador, fazer observações e com ele conversar. Sempre mostrando ver a ele e a todos que aquilo que vai ser dito é buscando o melhor, é o crescimento. Espinosa treinou o Botafogo em 1999 e também no início e no final dos anos 90. Agora encontra um clube com problemas financeiros e em transformação. Mas lembra que na sua primeira passagem, o momento também era complicado. Era 21 anos sem título, e quantos já tinham passado por aqui e que tinham a vontade de ser campeão também. Por isso que veio a frase aquela. Quando eu fui desafiado, veio a frase: vocês vão ver placar e lá vai estar escrito Botafogo campeão. Foi exatamente isso que aconteceu na final do estadual daquele ano, quando o Botafogo venceu o Flamengo por 1-0 e encerrou o longo jejum de títulos. Atrás de um novo troféu, o time atual treina longe do Rio, em esquema de concentração. Espinosa está encarregado de voltar ao Rio com parte do elenco que faz pré-temporada aqui no Espírito Santo. São jogadores escolhidos para a disputa das primeiras rodadas do Carioca. Além de motivar o grupo, ele vai acompanhar os primeiros passos do time atrás de uma conquista que pode representar a realização de um sonho para ele. Ver de novo ali a luz do placar acender e lá estar escrito Botafogo campeão. Olha só, domingo tem a volta do futebol aqui na Globo, Vasco e Bangu ao vivo, 4 da tarde. O Vasco tem a volta de um garoto que chegou a ser uma grande esperança da torcida ano passado, hein? Lucas Santos voltou ao Vasco com uma certeza. Ano passado demorei um pouco para amadurecer. Foram menos de 4 meses no CSKA da Rússia que desistiu de ficar com o jogador. Lá eu trabalhei 5 sessões de treino por dia, que é bem menor. Então eu trabalho mais pegado, mais ligado à força, mais ligado a preparo. Foi pouco tempo fora, mas o suficiente para não se esquecer de certas palavras. Espassiva, que eu falava muito, que é obrigado. Droborutra, que é bom dia. Dobredin, que é boa tarde. Spakoi na noite, que é boa noite. E aí, às vezes vinha um torcedor, perguntava alguma coisa e eu respondia em russo, aí eles continuavam conversando, aí já complicava mais um pouco, mas... Neste retorno, Lucas Santos também se deparou com antigos problemas. Pré-temporada, janeiro, promessa de um ano novo diferente, certo? No Vasco, nem tanto. O time começa 2020 como terminou 2019. Os salários que a diretoria prometeu pagar até o fim de dezembro continuam atrasados. Isso é uma questão mais da diretoria, entendeu? Isso é complicado até de falar. O visual, pelo menos, está garantido, apesar das ameaças do capitão Leandro Castan. Hoje tem alguns jogadores aí pra cortar o cabelo. O homem falou que vai ter que cortar o cabelo, então eles vão ter que cortar. Eu consegui escapar, mas por um fio. Pra que isso, né? Ó, já notícias de Flamengo e Fluminense e também a tenista que desistiu do jogo por causa da fumaça dos incêndios lá na Austrália.
Fluminense, que estreia domingo no Campeonato Carioca contra Cabofriense, ainda está se reforçando. O Léo Ramawaki é quem vai contar pra gente. Fala, Escobar. Fernando Pacheco, jogador de 20 anos, ontem ele esteve aqui no Rio de Janeiro, fez exames médicos, assinou o contrato até o fim de 2023. Agora ele está com a seleção peruana se preparando para a disputa do pré-olímpico na Colômbia. Outro possível reforço internacional é o atacante Michel Araújo, uruguaio, jogador do Racing do Uruguai. Ele é esperado amanhã junto com seus representantes para dar aí sequência aos trâmites da negociação. Esses dois jogadores não vão estar disponíveis para o Odair Hellmann, né, na estreia contra a Cabofriense na primeira rodada do Campeonato Carioca. Junto com eles, o Egídio, o Henrique e o Iago também não vão estar disponíveis, porque a documentação não chegou a tempo. O Ganso, que está suspenso, e o Nino, que está se preparando com a seleção brasileira para disputar o pré-olímpico na Colômbia. O Atlético Goianiense acertou o empréstimo do goleiro Jean, que pertence ao São Paulo. Em dezembro, ele foi preso temporariamente nos Estados Unidos, acusado de agredir a esposa. O São Paulo afastou o goleiro, que ficou de fora da reapresentação da pré-temporada. O caso ainda continua sendo investigado na Justiça Americana. O curioso caso do jogo que começou num dia e terminou no outro. A gente te mostrou aqui no Globo Esporte. No domingo, o Vasco vencia o Náutico por 1-0 pela Copa São Paulo. Mas aí caiu tanta chuva, o juizão resolveu interromper a partida e não voltou para o segundo tempo. Voltou ontem à tarde. Bom, pelo menos não teve chuva e também não teve gol, né? Aos 46, o Náutico ainda... A área vai sobrar, Eric pra fora, incrível! Eric Maranhão mandou pra fora e o Vasco avançou para a terceira fase da Copinha. 1-0. Outros clubes já avançaram da terceira para as oitavas de final. O Inter, por exemplo, fez 2-1 no Desportivo Brasil e o Corinthians 3-1 no Juventude. E hoje à noite tem clássico na Superliga Feminina de Vôlei, é Fla-Flu, meu amigo. 7 da noite ao vivo no Sport TV 2. Você já imaginou ganhar dinheiro com um trade esportivo? Você não precisa ser nenhum especialista no mercado. Você apenas tem que saber ler as nossas análises e fazer as entradas. Se você quiser saber mais e quiser ter esses lucros, clique no primeiro link da descrição.